Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre a derrota do Palmeiras contra o Corinthians no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais justo possível, o famoso meio copo, né? Nem nada presta só porque perdeu e nem passação de pano, né? Primeiro, eu acho que no vestiário enganaram os jogadores do Palmeiras. Falaram que seria um jogo treino. Olha, nós vamos jogar contra o 15 de Piracicaba, viu, rapaziada? Pode entrar lá, a torcida tá fazendo uma grande festa, tá uma atmosfera diferente, 41 mil pessoas, mas é só um jogo treino. Se não ganhar, não tem problema, não precisa entrar forte nas divididas, não precisa criar. Eu acho que não avisaram que era um jogo contra o nosso maior rival e que era uma final de campeonato. Pois bem, a outra parte, amamos o Abel Ferreira, só que a gente nota que esse time está sendo. Não vou falar mal treinado porque eu não assisto os treinos, mas não está sendo o mesmo time tático de sempre com o Abel Ferreira. E o time tem evoluído, tem ganhado peças melhores. Então, assim, eu não sei que tática o Abel tá usando no dia a dia, mas não tá dando certo. Esse ano de 2025, o Paulista é um laboratório e o laboratório, na final, nos traz um resumo de que não está muito legal a questão tática, a questão dentro de campo. Terceiro, sobre Estevão, rapaziada. Quero começar falando sobre Estevão. Craque de bola, vai ser um fenômeno no futebol mundial, não tenha dúvida. Ele é muito diferente. Só que, aí eu vou usar dois opostos para falar dele. Primeiro, o futebol do Palmeiras hoje joga no Estevão que ele resolve. Joga no Estevão que ele resolve. Já deu. Chega a ser irritante a forma que o Palmeiras inverte todas as bolas para o Estevão, achando que ele vai resolver sempre. O Estevão é um jogador individual, sim, só que o coletivo do Palmeiras precisa falar mais alto do que o individual do Estevão. Hoje nós temos 80% de um jogo individual pelo Estevão e 20% de um jogo coletivo. E tá tudo errado. O Palmeiras tem que usar o Estevão num individual bem menos intenso como tem usado. Agora, a outra parte do Estevão, sim, de fato, ele precisa chamar mais a responsabilidade em jogos grandes. Não é só em clássico, são jogos grandes. Contra o Botafogo, contra o Flamengo, os grandes de São Paulo, ele não vai bem. Não é que ele não faz gol, ele não joga bem. Então o Estevão precisa demonstrar isso dentro de campo, de que ele é um grande jogador, de que será um jogador maior ainda do que ele já é, mas que ele precisa ser um jogador mais decisivo quando o Palmeiras jogar jogos decisivos. Não adianta só ser decisivo contra o São Bernardo, contra o Mirassol, contra a Ponte Preta. Precisa ser decisivo também contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra o Botafogo. Enfim, não é crucificando o garoto, porque, repito, eu acho que ele está sendo muito penalizado por tentar resolver tudo, entendeu? Mas ao mesmo tempo ele precisa chamar mais a responsabilidade. Falar sobre o time num todo. Muita gente criticando o Everton. Não achei que foi falha do Everton, até porque foi um chute cruzado no canto dele, rente à trave. Mas talvez seja uma bola defensável. Não foi uma falha, mas ele poderia ter pego. E não é só o jogo de ontem contra o Corinthians que faz o torcedor ficar um pouquinho chateado com o Everton. São os inúmeros jogos entre Palmeiras e Corinthians que o Everton falha, né? A falha grotesca lá em Itaquera, a falha grotesca na Arena Barueri, a falha de o Everton em vários jogos do Corinthians faz com que ontem uma bola que poderia ter defendido, mas foi uma bola difícil, forte no canto, enfim, receba bastante críticas. O Everton precisa chamar mais a responsabilidade nesse jogo em específico.
E o time tem que entender que Palmeiras e Corinthians não é apenas um jogo, seja na fase de grupos valendo 3 pontos, seja numa final de campeonato valendo o título. Qualquer jogo entre Palmeiras e Corinthians tem que ser o jogo da vida. O Corinthians veio para jogar um jogo da vida. O Palmeiras entrou achando que estava jogando um jogo treino. E isso, de verdade, não é que irrita, chateia. Porque é um elenco vencedor, é um elenco cascudo, é um elenco experiente e que precisa entender o grau de importância de um Palmeiras e Corinthians, né, rapaziada? Os dois times têm que estar no mesmo nível. É aquilo. Uma coisa é a gente perder jogando muita bola. Outra coisa é perder da forma que foi ontem. O Palmeiras nos primeiros 15 minutos jogou muito. Foi pra cima, criou chances, aquela atmosfera do estádio que joga a favor do Palmeiras e tudo mais. E depois o Corinthians foi melhor no primeiro tempo. Não criou nada, não criou absolutamente nada. Deu um chute a gol, ok. Mas teve muito mais posse de bola, teve muito mais tranquilidade para jogar. O Palmeiras no primeiro tempo só jogou 15 minutos. Aí no segundo tempo, de novo, começamos muito bem. Depois o Corinthians conseguiu administrar muito melhor, ocupando todos os lados do campo. Parecia que o Palmeiras estava com 2 jogadores a menos. E olha, eu vou falar pra você, além desse contra-ataque que ocasionou o gol do Corinthians, que foi uma falha geral, né? O Estevão que não deu passe lá pro Vitor Roque, o Rios que não deu um chute pra frente, o Mikael que não deu o bote certo e o Everton que poderia ter pulado mais firme, né? Além desse erro, o Corinthians teve um outro contra-ataque com o Yuri Alberto que ele se chuta cruzado, muito provavelmente era gol. A sorte é que ele tomou a decisão errada e tentou cruzar para o Memphis. Se não, poderia ter sido 2-0, viu, rapaziada? Mas enfim, foram 8 chutes do Palmeiras contra 1 do Corinthians. Só que o Palmeiras não consegue ser eficaz nas suas finalizações. Não consegue criar de forma mais eficaz e não consegue a eficácia da finalização. E isso é preocupante porque é um time que vem evoluindo tecnicamente, com reforços, bons reforços. Nós não temos que falar nada mais da diretoria do planejamento. Agora é com o Abel Ferreira e os atletas, porque tivemos grandes reforços. Ok, a falta do Maurício, ela atrapalha bastante, porque é um jogador que é muito bom e vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras em 2025, mas o Palmeiras precisa melhorar mais, né? Mikael e Murilo fizeram um jogo, né? Não... Tirando o gol lá que o Mikael poderia ter dado um bote melhor, poderia ter acompanhado mais o Yuri Alberto, não deram chances para o adversário. Marcos Rocha fez muita falta quando ele saiu, até porque contra o São Paulo, na minha opinião, ele foi o melhor em campo. Foi ele e o Emiliano Martinez, jogaram muito. Lá no lado esquerdo, o Piquerez não teve nenhuma anotação ruim para mim, fez uma partida boa. Emiliano estava um pouquinho perdido ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo melhorou. Foi o cara que brigou, que nos representou, que não deixou ninguém provocar nenhum jogador e nem a torcida. Ele foi pra cima, pique de uruguaio mesmo. Gostei, teve que sair porque já tinha um cartão amarelo. Agora esses outros dois meio-campistas aqui, Richard Rios e Rafael Veiga, é inacreditável como jogaram mal, né? O Rafael Veiga, cara, parece que ele tá tomando uma injeção de desânimo todo jogo. Porque ele entra assim, ó. Num desânimo, numa preguiça, cara. E é um ídolo do Palmeiras. É um jogador que cresce em jogos grandes. Da forma que o Estevão não sabe jogar jogo grande, o Rafael Veiga, ele cresce no jogo grande. Só que não tem acontecido. E o Abel Ferreira deu uma cutucada nesses dois, hein? Veiga e Estevão. O Abel Ferreira falou assim, ó. Abre aspas, futebol é eficiência. Não achei que o Veiga estivesse criativo e precisamos muito dele nesses jogos. Mas as marcações são cerradas e nos duelos do meio campo foram melhores e na eficácia. Abre aspas agora sobre Estevão. Um contra-ataque nosso, poderíamos passar a bola. Tinha um lance do Vitor Roque passando sozinho, né? Para o lado, e não passamos. Demos o contra-ataque, o adversário quer bloquear os nossos melhores jogadores, faz parte do jogo. Estevão tem que arranjar soluções, nós também. Essa situação, por exemplo, ele poderia passar a bola para alguém que está do lado e prefere ir contra 3. São decisões, portanto, quanto ele sabe que está marcado, não tem problema nenhum ele dar a bola para o outro.
De fato, são decisões tomadas erradas, mas ao mesmo tempo o jogo tem 90 minutos e a gente precisa de, além de decisões, a gente precisa de uma variedade maior de jogadas, né, rapaziada? Vitor Roque e Facundo Torres fizeram o que tinha que ter feito, nenhuma nota nem tão positiva nem tão negativa. O Vitor Roque brigou muito lá na frente. Facundo tava mal, talvez fez uma partida não muito boa. Mas enfim, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo, não está nada perdido. É que um jogo pode fazer a diferença num campeonato inteiro. Quantos jogos tem o Campeonato Paulista? Mais de 10, né? Aí é um jogo ruim que pode pôr tudo a perder. Seja numas quartas que é mata, seja numa semi que é mata, seja numa final que é mata-mata. Mas ainda temos o jogo da volta. Eu acredito no Palmeiras, porque é um time que demonstrou que na adversidade cresce. Quando a gente mais duvida, ele demonstra que pode acontecer. E eu acho que o Palmeiras pode sim, por que não, ir lá em Itaquera e vencer. Só não pode ir para os pênaltis, né, rapaziada? Porque falou em pênaltis, o Palmeiras não passa. Até na Libertadores Sub-20 a gente perdeu nos pênaltis. O Palmeiras ficou com vice-campeonato na Libertadores Sub-20 contra o Flamengo, que ganhou o bi, após um empate de 1-1 no tempo normal, com o gol do Eric Belé. E nas penalidades foi um show de horrores, né? O Aranha pegou 3 pênaltis, computou 2 porque um teve que voltar, que ele adiantou, ele pegou de novo. Mas o Palmeiras perdeu muitos pênaltis e o Flamengo acabou vencendo por 3-2 e ganhando o título. Parabéns à nossa molecada que representou, chegou, lutou. Não foi dessa vez, não foi possível, mas é aquilo que a gente fala, não vai ganhar sempre. Assim como se a gente perder contra o Corinthians no Paulista, tá tudo bem também. Não vai ganhar sempre. A única coisa que a gente pede não é ganhar sempre, é lutar sempre. Ontem o Palmeiras entrou em campo achando que era um amistoso, era só mais um jogo, e não. Duas coisas pra lá de importantes para esse jogo ser diferente. Primeiro, era uma final de campeonato. Segundo, era um Palmeiras e Corinthians, era um derby. O Palmeiras tem que jogar com mais vontade, com mais inteligência e com a intenção de ser uma final de campeonato. Rios, bola pro mato que o jogo é de campeonato. Estevão, se não for resolver, toca. Coletivo, chega de jogar somente no Estevão. Vamos variar mais as jogadas, vamos treinar mais algumas outras oportunidades. Escanteio, hein? Eu não aguento mais esses escanteios curtos. Vai zagueiro, vai volante, vai todo mundo para a área. Toca escanteio curto, vai voltando até chegar no Everton. Enfim, vamos lá, nada está perdido. Eu acho que dá para chegar lá, mas tudo bem. Demonstrando um bom jogo, não dá para ganhar sempre. O nosso foco está na Libertadores, do Brasileiro, na Copa do Brasil. O Paulista é importante, seria muito legal a gente ganhar, ainda mais lá em Itaquera. Quarto título seguido, ninguém nunca ganhou. Título em Itaquera. Mas no final das contas, nada adianta só ganhar o estadual como foi no ano passado. A gente precisa ir melhor nos torneios que mais importam. Então, que a gente relaxe, descanse e treine bastante nesses próximos 13 dias, 14, enfim, 2 semanas, para que no jogo de volta a gente faça um jogo digno de derby, digno de Palmeiras e Corinthians, digno de campeão paulista. É isso aí, rapaziada. Uma boa semana para todos. Avante palestra!